Olá, educadores, pais e mestres, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para falar sobre o papel dos avós na educação dos seus netos. Hoje em dia modificou-se muito a estrutura familiar e muitos pais ainda vivem sobre o mesmo teto que os avós da criança, no caso. Então, acontece que esses avós acabam interferindo na educação desses netos, de forma que o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, sai de madrugada e só volta no fim da tarde, e aí fica por conta do avô e da avó, principalmente, eles ficam como cuidadores. E aí acaba tendo uma interação maior, né? A gente não pode deixar de pensar a educação sem considerar o espaço e a interação extraescolar, o papel das relações que tem entre as gerações, né? Então, tem a geração do pai, do avô e do neto. E os conflitos que acontecem geralmente entre o pai e o avô. O neto e o avô geralmente se dão muito bem, até porque existe uma relação de afeto muito grande. E isso é positivo tanto para os avós quanto para os netos. Os filhos também se beneficiam disso, né? Porque os avós acabam tendo um papel e eles da seguinte forma: o avô e a avó geralmente começam a pensar que eles querem fazer pelo neto tudo aquilo que eles não conseguiram fazer pelos seus filhos. E às vezes isso que eles querem fazer pelo neto, que não conseguiram fazer pelo seu filho, fica interpretado como mimo, porque aí ele vai oferecer ao seu neto os mimos, né? Que fica interpretado assim: um passeio, um doce que ele não deveria, que o pai e a mãe não estão impossibilitados de dar, um brinquedo, né? Só que isso fica cercado da afetividade, né? Esses auxílios que os avós oferecem aos seus netos são carregados, como eu disse, de emoções. Os avós se percebem como agentes de socialização e da maternidade e da paternidade. Oferecem uma orientação aos seus filhos e também um apoio emocional aos seus netos. Quando são chamados a participar da educação dos seus netos, tudo começa a ficar meio confuso, porque, por exemplo, a avó e a mãe não definem bem o que é papel de mãe, o que é papel de avó, e aí acaba criando os conflitos. E aí fica difícil de definir o que é aceitável para a avó fazer, o que é aceitável, né? E aí a avó fica nessa posição de dúvida. Os avós, em geral, amenizam os castigos e esse tipo de interferência, causa muito desentendimento entre os filhos e os pais. O papel dos avós passa a ser o de preocupações com algumas coisas diferentes dos pais. Os avós, em geral, gostam de passar o seu valor moral, extraídos de suas próprias histórias, lições, legados, e transmitem aos jovens responsabilidade, organização, educação, legados de fé e religiosidade. O apoio, a solidariedade e a segurança são dados pelos avós. E todo o ensinamento prático e as relações do cotidiano
reflete no processo de aprendizagem sólida e profunda para assimilação de diversos campos de ensinamento. Os avós, então, ajudam a criança a ter um melhor desempenho escolar com essa segurança que ele transmite familiar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E qualquer coisa, chama a psicopedagoga. E não esqueçam de dar o seu like, curtirem e compartilharem, ok? Tchau, tchau!